Que bom é estar de volta com você para a lição de número 3 da nossa discussão no Evangelho de João, nos temas do Evangelho de João, na Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bom é a gente poder conversar, discutir, entender melhor a palavra e a mensagem de Deus. Nesta semana, a lição 3 trata do prólogo, ou seja, na introdução do livro de João. A história de fundo de tudo isso que nós estamos discutindo sobre Jesus, mostrando que o Evangelho de João é uma afirmação da divindade de Jesus que já lá no final do primeiro século estava sendo questionada por muitos grupos, por muitas heresias daquela época, né? Então nós vamos fazer uma breve análise do prólogo de João, capítulo 1, dos versos 1 a 18, e seus temas principais. Eu vou tentar colocar isso de forma simples. É claro que há toda uma explicação teológica, linguística desses textos, especialmente João, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso tem sido debatido exaustivamente por muita gente. Há gente que entende isso de forma diferente, mas vamos tentar colocar isso de uma forma muito simples para você, né? Então, o texto de João 1, verso 1, começa assim: no princípio era o verbo ou a palavra. A palavra logos aqui pode ter o sentido de palavra, de verbo, ambos expressam ação, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo que no princípio era o verbo, ele está dizendo que quando esse mundo aqui foi criado, lá no princípio, e você lembra que esta frase ou esta palavra aparece lá em Gênesis 1, verso 1 também, que diz: no princípio criou Deus todas as coisas. O que João está tentando mostrar e nos levar é que no princípio de todas as coisas, aqui nesse nosso mundo, o verbo já existia, ou seja, a palavra já existia, o logos já existia. E quem é esse verbo? É o próprio Jesus. Ele diz, ele já estava lá. E mais tarde ele vai dizer, tudo que foi feito por ele. Ou seja, Jesus foi o agente ativo na criação. Ele estava lá na criação desse mundo. Ele não foi criado para criar esse mundo, mas ele já estava lá, e nós vamos ver isso na sequência, né? Portanto, Jesus não foi criado para criar o mundo, mas ele estava com o Pai desde toda a eternidade, né? E aí o texto confirma isso na segunda frase. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e então tem uma segunda frase. E a palavra ou o verbo estava com Deus. Aqui uma curiosidade, e que na verdade faz toda a diferença, né? O artigo definido aqui indica que se está falando de Deus o Pai. João 1, 18 diz que Deus o Pai nunca foi visto por alguém, mas que Jesus Cristo o veio revelar. Então, no capítulo 1, verso 1 que nós estamos analisando, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra, a expressão estava com Deus, Deus é precedido por um artigo definido. Referindo-se a quem? Ao Pai. Deus, o Pai. Correto? Agora, é interessante a gente continuar, mas aí vem uma questão. Como é que a palavra, ou como é que o verbo, como é que Jesus estava com Deus? E o verso 1 continua dizendo que a palavra era Deus. Então, ele tem três frases o verso 1. João 1, verso 1. No princípio era a palavra, ok? Mostrando que Jesus estava lá na criação. Depois ele diz assim, mas a palavra estava com Deus, referindo-se que ele estava com Deus o Pai. E aí tem uma terceira frase dentro desse verso 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí, como é que a gente entende que se a palavra estava com Deus, no verso 1, como é que a palavra também era Deus? Se ela estava com e era, né? É alguma coisa para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá, então. No grego, antes de dizer que a palavra estava com Deus, há um artigo definido, né? Como nós já falamos disso, a palavra está com o Deus, podia ser traduzido, referindo-se a Deus, o Pai.
Mas na parte final da frase, a palavra era Deus, não temos artigo definido, indicando que ela está se referindo não ao Pai, mas se referindo ao próprio Jesus. A Jesus. Então você podia dizer assim: no princípio, Jesus estava com Deus. E ele era Deus. Ou seja, ele estava ligado com o Pai, mas ele também é Deus. Esse é o sentido aqui de João 1, verso 1. Certo? Nesse caso, ele está colocando Jesus como alguém divino, em pé de igualdade com quem? Com o Pai. Então nós temos dois personagens em João 1, verso 1. Nós temos o Logos, a palavra ou o verbo, que é Jesus, e nós temos Deus, o Pai. E Jesus estava com o Pai, mas Jesus também era Deus. Isso indica que nós não temos apenas um ser dentro da divindade, mas que nós temos três. E nesse caso de João 1, verso 1, nós temos o primeiro e temos o segundo. Mas na sequência do prólogo vai aparecer também o Espírito Santo. Ok? Mas, por enquanto, fique com essa explicação. Não é? A prova disso tudo é que ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas, diz o texto de João 1, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, diz João. E esta era a luz dos homens. João 1, versos 2 a 4. Aí você fica de forma muito clara este assunto. Né? No entanto, esse Logos, que é divino, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele também é humano. João fala do Logos, que é a palavra ou o verbo, num conceito diferente dos gregos da sua época. Que para os gregos, a filosofia grega, Platão, por exemplo, esse era um termo assim abstrato. Né? Mas para João, o Logos, aquele que faz a ação, que criou todas as coisas, que é poderoso, não era uma ideia, era uma pessoa real, que foi Jesus Cristo, que era Deus e que veio e se tornou carne. O João 1,14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra eskenô, do grego, é a mesma palavra usada para o tabernáculo, para o santuário que foi feito por Deus lá no Antigo Testamento. Você deve estar lembrado de Êxodo 25, verso 8, quando Deus pede para Israel, diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar, ou tabernacular, eskenô entre os homens. Ou seja, Jesus foi esse tabernáculo que veio até nós, ocultando a sua glória, mas estando conosco. Então, o mesmo Logos que é Deus, João 1, no prólogo, diz que esse mesmo Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito, eu já expliquei isso, unigênito é monogenês, é uma palavra que não quer dizer único gerado, unigênito é uma palavra de origem latina, e na tradução que aparece em português deveria ser Deus único, o único Filho de Deus, deveria ser colocado ali como alguém representando Jesus. Agora, um terceiro bloco da lição dessa semana é que esse Logos, ou esse verbo, esta palavra, que é Jesus Cristo, que é Deus, que também é homem, pode ser aceito ou rejeitado. Em João 1,9, Jesus afirma assim: ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E na sequência, ele diz que Jesus veio para o que era seu, você está lembrado desse verso, e os seus não o receberam. João 1, verso 12. Quem são os seus que não o receberam? O seu próprio povo, os judeus daquela época. A nação escolhida por Deus para ser a detentora dos oráculos divinos. Então isso pressupõe que você pode se perder ao não aceitar e ser salvo ao aceitar Jesus. Né? O texto de João 1,12 diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos aceitos por Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós. Por isso é que crer e ter fé versus incredulidade é um tema recorrente em João.
A palavra fé, só para você ter uma ideia, a fé em Jesus, a fé no sacrifício de Jesus, a palavra pistes do grego, ocorre 98 vezes. Significa que fé é um elemento extremamente importante. Essas coisas foram escritas para que vocês creiam, diz João 20, verso 31. Esse crer, no caso de João, envolve não apenas crer num conjunto de doutrinas, e embora isso esteja envolto também, mas envolve crer numa pessoa, relacionando-se com ela, obedecendo-a, servindo-a, adorando-a, proclamando-a. É isto que João está no Evangelho retratando o ministério de Cristo. Não é? Agora, eu quero concluir a lição dessa semana colocando para você um ponto que é também recorrente dentro do quarto Evangelho. Né? O ponto alto do ministério de Cristo é chamado de glória. Você vai para João 17, ele diz que ele agora tem a glória. E esta glória é muito interessante, ela se manifesta na cruz do Calvário. Tudo isto está ligado àquele conceito que nós já falamos dele no início, que é um tema de João, referindo-se à hora. Você lembra lá que no primeiro milagre, Jesus disse para sua mãe, olha, a minha hora ainda não chegou. Depois ele repete em outras ocasiões isso, até que ele chega no capítulo 12, no verso 23, ele diz que a sua hora havia chegado, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No que ele estava se referindo? Né? Ele estava se referindo à sua morte, porque no próprio João 12, verso 24, ele diz assim, ele faz aquela comparação do grão de trigo, que caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quem era o grão de trigo? Era o próprio Jesus, que seria morto por nós. Mas essa morte iria resultar em vida, em frutos para o seu reino. Então, você tem aqui algo muito interessante. A glória de Jesus, o trono de Jesus, não era um trono de ouro, mas era a própria cruz. O ponto alto do seu ministério, a sua glória, era nos salvar. Onde ele dá demonstrações que ele, de fato, era o verdadeiro rei. Nós vamos ver isso numa lição mais adiante. Então, como entender que a glória de Cristo é manifestada na sua hora de maior vergonha, sua morte na cruz? O que a gente aprende disso? Uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Nós vivemos num mundo em que dá muito valor às posses, um mundo que dá muito valor ao poder, à fama, à posição, às vezes até dentro da igreja. Mas a grande questão que se levanta é que a glória de Jesus foi a glória da entrega, a glória do serviço, a glória da salvação, e não uma glória baseada num trono meramente humano que é temporal. Pensemos nisso, vamos conversar um pouquinho com os nossos alunos sobre isto. Semana que vem a gente volta, se Deus assim permitir. Um abraço e até lá.